Então, bom dia, turma. Então, dando início à nossa aula de operações unitárias 1, com o tema da aula de hoje, escoamento em meios porosos, tá bem? Esse tipo de escoamento, a gente vai ver posteriormente nas disciplinas de operações 2 e operações 3, alguns complementos sobre esse tipo de escoamento, né? Quando a gente quer extrair alguns componentes de uma matriz sólida, por exemplo, a gente trabalha com escoamento meio poroso. O próprio nome está dizendo, né? Você tem um meio onde tem poros, né? Não é um solo perfeito, onde está todo coeso, todo compacto, por menor que sejam esses espaços, existem poros nos solos, e um fluido penetra e escoa por entre esses poros. De acordo com as características do fluido e da minha matriz sólida, alguns componentes presentes no sólido são arrastados pelo fluido, né? Ou mesmo alguns componentes que estão presentes no fluido são fixados no solo. Então, isso depende do objetivo que a gente quer. Quando, por exemplo, a gente trabalha com um sistema de purificação, chaminés, um sistema de escapamento, é muito interessante que no fluido, no gás, na fumaça que eu tenho, parte dos sólidos que estão ali, por mais que sejam sólidos minúsculos, presentes nesse fluido, eles se fixem, né, na verdade, numa matriz sólida que vai ser um meio filtrante, como a gente falou, destacou um pouco lá na parte de filtro. Então, o filtro, ele tem poros onde permite a passagem do fluido. E agora a gente vai ver outros pontos relacionados com isso. Então, é um segmento do raciocínio anterior. Só para dar um exemplo inicial, né? Então, é muito importante a gente entender esse tipo de escoamento para projetar equipamentos, né? Quando você trabalha com filtros, quando você trabalha com processo de lixiviação, de fluidização, instalação, extração sólido-líquido, você conhecer todos os fatores que vão influenciar nesse tipo de escoamento e simular os processos, né? Como a gente disse, a gente tem um experimento de bancada, a gente consegue simular esse processo para depois ampliar a sua escala a um nível industrial, ou aumentar o volume, aumentar a vazão, um nível muito grande. Então, antes disso tudo, a gente precisa fazer uma simulação desse processo e eu preciso conhecer todas as variáveis antes de simular esse processo que eu quero que ocorra. Quais processos são esses? Uma operação de transporte, quando eu quero transportar pequenos sólidos utilizando um líquido, né? Então, a gente tem muito disso, transporte de minérios, por exemplo, onde parte desse minério ele é carreado através de uma corrente de água, de fluido. Então, você consegue fazer isso e depois ele é retido numa malha filtrante, num filtro. O próprio processo de desidratação, a gente já viu.
Olá, todo mundo me vê novamente? Me escutam? Sim, Beleza, né? Todo mundo ficou, quer dizer, perdeu a conexão para todo mundo, não é isso? Sumi aí por alguns instantes, até onde vocês conseguiram me ouvir. Pessoal, alguém pode me responder, por favor? Professor, foi naquela, sim, professor. Acho que caiu. Sim, vocês me escutaram até qual instante, qual momento? naquela parte inicial que o senhor estava falando. Acho que no primeiro tópico. Acho que Suzane estava falando, não estava aparecendo aqui para mim, eu não estava escutando nada. Suzane pode falar novamente? Foi naquele tópico inicial que o senhor falou. Acho que foi o primeiro até. Continuo sem escutar a Suzane. Deixa eu ver. No primeiro tópico, ok. Obrigado, Suzane. Deixa eu verificar aqui porque que eu escutei Tarine perfeitamente e não escutei Suzane. Qualquer coisa tem uma função levantar a mão aí, tá, gente? Qualquer instante vocês podem chamar minha atenção com ela. Tá? Gente, voltar aqui à apresentação. Bom, então a gente tem, eu estava falando, operações que se baseiam nesse escoamento em meios porosos. O próprio operação de transporte, a gente tem carreamento de solos utilizando um fluido, quando, por exemplo, na mineração isso é bastante usado. Ao invés de você carregar solo por solo, exploração de ouro, diamante, você tem um carreamento de uma massa sólida, uma mistura de terra com pedras, minérios, com fluido. E esse material vai sendo retido em um determinado filtro. Já no processo de desidratação, é necessário conhecer esse escoamento meio poroso, as variáveis dele, porque quando você tem uma secagem, imagine que que isso seja um pedaço de fruta que a gente quer secar, a primeira água a ser migrada é essa água na superfície. E ela migra rapidamente. Ela é retirada dessa matriz sólida. Assim. Mas, à medida em que essa primeira água superficial ela é removida da matriz sólida, você passa a remover a água interior, ou a água mais distante da superfície. E o tempo que vai ser gasto nessa desidratação depende da velocidade que essa água vai gastar, né, do tempo necessário para que essa molécula de água saia daqui, do ponto mais distante, e chegue à superfície para poder evaporar. Esse tempo vai depender das características do meu sólido, da porosidade dele, da densidade, da viscosidade ou da interação entre o fluido e essa matriz sólida, entre outros fatores que a gente vai tá vendo. Então, é mais um exemplo de como eu tenho um fluido escoando por entre uma matriz sólida porosa. Então, a gente ainda tem filtração, sedimentação, próprio processo de centrifugação, fluidização, extração sólido líquido, entre outros, né? E aí, alguns sistemas porosos de interesse, alguns exemplos. Os próprios grãos, né? E aí a gente, quando falando processo de feijão, arroz, trigo, eu estou falando muito de secagem. Então tem um fluido, um ar quente,
que passa por entre esses grãos, né? Entre um grão e outro vai ter um poro ou um duto, que a gente fala, por onde esse material vai circular. E aí, quando a gente fala em silos de secagem, toda essa caracterização de um silo, como eu vou projetar esse silo, depende do entendimento que eu tenho sobre o escoamento do fluido. Aí a gente fala do ar quente ou do ar de secagem por entre esses grãos. Produtos farináceos ou farinhas, por exemplo, achocolatados, sopas, também no caso aí de sopas e achocolatados, e até mesmo de farinhas, né? Quando a gente vai consumir esse produto, muitas vezes a gente necessita inserir água ou inserir um líquido para o preparo de alguns alimentos. E aí também o modo como esse líquido vai interagir, vai ser inserido nesse sistema depende das características de escoamentos porosos. E aí a gente sabe que dentro das indústrias de alimentos, a gente vai ter partículas com diâmetros de diferentes magnitudes, né? Não só diâmetros, né? Eu estou falando de diâmetro de maneira geral, porque a gente vai ver alguns conceitos, mas eu não posso claramente falar que um arroz tem um diâmetro, um trigo tem um diâmetro. Ele tem uma medida no sentido horizontal, mas ele não é uma esfera perfeita, por exemplo, nem mesmo um feijão para ele ter um diâmetro. Mesmo que ele seja um cilindro, o cilindro tem um diâmetro, mas a gente vai ver que existem algumas pequenas diferenças que a gente precisa observar. Tá? E aí entra na questão do diâmetro hidráulico, por exemplo, quando, como a gente viu em dutos lá em fenômenos de transporte 1. E analisando isso, que eu tenho partículas com diferentes tamanhos, eu vou precisar caracterizar cada uma dessas partículas para que eu possa, através de uma visualização de como as partículas se comportam, como elas estão caracterizadas, eu poder também caracterizar o meu leito de partículas, que é o conjunto dessas partículas como um todo. Então, se eu falo em um silo de secagem, o silo, de certa forma, é um leito de partículas por onde escoa um fluido secante. Tudo bem? Desligar aqui. Então, caracterizando essas partículas, um dos primeiros pontos, uma das primeiras variáveis que a gente pode observar, né, para caracterizar, é algo chamado de esfericidade. Ou, resumindo para vocês de uma forma mais prática, que vocês já possam entender, é o quanto uma determinada partícula é esférica. Né? Se eu perguntar assim, o que é uma esfera? Então, a gente vai ver que uma esfera ela tem um volume de 4/3 pi r ao cubo, é isso? Se eu não estou enganado, pi d ao cubo. Ela é uma esfera perfeita. Então, uma bola de futebol tende a ser uma esfera perfeita. Busca-se uma esfera perfeita. Um coco é uma esfera perfeita? Não. Mas o quanto um coco se assemelha a uma bola de futebol, em termos de ser esférico? 80%, 90%, 95%. Se eu projetar um coco, eu pegar um coco e projetar a sombra dele sobre a sombra de uma bola, eu vou conseguir ter a projeção perfeita de um sobre o outro, eu vou ter bordas sobrando. Então, se as duas projetadas são exatamente iguais, ou se a diferença entre elas é sempre uniforme, eu posso dizer que as duas têm a mesma esfericidade. Então, quando a gente vê um eclipse lunar, por exemplo, um eclipse solar, a gente percebe que a Lua fica, né, ela se coloca entre a Terra e o Sol, ou o contrário, o Sol
a Terra, isso, a, a Terra entre o Sol e a Terra, ou o Sol entre a Lua e a Terra. Se é, acho que posso estar falando alguma besteira aqui, mas só para vocês terem ideia dessa questão. E um se projeta sobre o outro, né? Quanto à questão da Lua entre o Sol e a Terra, esse eu tenho certeza. O eclipse lunar é que eu não sei ao certo como ocorre. Mas aí, só para a gente ter uma ideia, quando um se projeta sobre o outro, a gente vai ter uma ideia de que um consegue encobrir o outro porque eles têm esfericidade semelhante, ou a mesma esfericidade. Se, por exemplo, a Lua ela tivesse um sentido retangular, eu não poderia ter um eclipse solar dessa maneira. Por quê? Porque parte da luz solar poderia passar nesse espaço. Então, a esfericidade é uma característica de partículas esféricas. Tá? Então, se eu falo de uma esfericidade tal, a gente percebe aqui, pela equação dada abaixo, que é a razão entre a área superficial de uma esfera e de uma partícula, sendo que ambas têm o mesmo volume. Então, eu estou avaliando o quanto que uma esfera se assemelha a essa partícula que eu tenho. Tá? Se eu tenho uma esfera perfeita, a esfericidade é igual a 1. Então, para todo material, eu vou ter uma esfericidade menor ou igual a 1. Quanto menor a esfericidade, mais distante aquele corpo, aquela partícula, está de ser uma esfera. Tá bem? Então, eu estou levando em consideração o desvio de uma partícula real de formato esférico ou de um grau de esfericidade. Por que isso é importante? Porque se eu quero caracterizar um grão de soja, por exemplo, em um silo de secagem, e eu estou avaliando algumas variáveis, e dentro dessas variáveis eu tenho a esfericidade, eu posso acreditar, eu posso utilizar relações feitas com outros materiais, por exemplo, com uma bola, com um capacete, para relacionar isso com um grão de soja. Porque eu sei como que aquela esfera se comporta perante uma corrente de fluido, uma corrente de ar quente que passa por ela. Qual vai ser esse desvio? Se o grão de soja tem esfericidade igual a uma bola, por exemplo, para bolas de futebol isso é feito extensivamente, para saber como ela vai se comportar, também no mundo da aviação, no mundo automobilístico, você avalia o efeito que eu vou ter sobre um fluido que está passando, né? É a resistência contra o ar. Eu consigo avaliar numa escala menor, diminuindo a escala, o quanto que um grão de soja interfere. Sabendo que um grão de soja interfere X, o quanto que tantos grãos de soja vão interferir? Então, eu vou montando meu leito, meu conjunto. Bem? Então, a primeira característica que a gente tem é esfericidade. E aí, como a gente falou, tem uma esfera, ela vai ter uma esfericidade de 1, tá? Sendo essa esfericidade um valor adimensional, e um cubo, né? Não tenho nenhum cubo aqui perfeito, um cubo aqui, não é bem um cubo, um paralelepípedo, paralelogramo, a gente vai ter que um cubo também tem uma esfericidade. Tá? Porque se eu pegar o volume dessa partícula e o volume de uma esfera com volume igual, quando eu calculo a área dessa esfera com o mesmo volume que essa partícula, a relação entre as áreas vai dar 0,81. Inclusive, eu acho que não, ok. E aí eu tenho essas relações, né?
se eu tenho uma altura igual a um diâmetro, as minhas arestas. Em um cilindro, eu também posso ter essa simulação, né? Vou pegar aqui uma garrafinha de água. E o que a gente vai avaliar caso a caso é que eu posso fatiar essa minha partícula em partes. Por exemplo, eu sei que essa parte do gargalo da minha garrafa não é igual ao restante, mas isso aqui é uma parte cilíndrica. Isso aqui eu posso assemelhar um triângulo, por exemplo, uma meia esfera, né? Então, posso calcular toda a área e o volume dessa parte, depois eu calculo toda a área e o volume dessa parte, e faço trabalho com os somatórios. Então, assim eu vou avaliar qual a esfericidade. Então, como se comporta esse material. Posso simular isso para diversos materiais, né? Então, a gente tem aqui areia de praia. Então, por mais que a gente ache a olho nu que a areia da praia ela é um grãozinho de areia e aquilo é uma bolinha, não é uma bolinha, como a gente vê, não é uma pequena esfera, né? Percebe aqui que ela tem esfericidade 0,86. A areia não é tudo igual, percebam, a areia de rio ela vai ter esfericidade 0,53. Então, isso, a nível de escoamento, de acordo com o fluido que eu trabalho, se é água, se é um gás, por exemplo, pequenas partículas, pequenos furos, pequenos poros ao longo do tempo podem permitir uma passagem, um escoamento de um volume muito grande de fluido. Partículas granulares, o próprio grão de trigo aí que vai ter um formato cilíndrico, cada um desses pode, eu posso avaliar a esfericidade desse material para entender o comportamento de um fluido que escoa entre essas partículas. Então, se eu pego duas partículas aqui, formato semelhante ao cilindro, entre elas, em algum ponto, vai existir poros, né? Ou a formação de dutos. E aqui não é tão... Se eu tivesse outro material, vou pegar assim, né? Três materiais. Percebam que, vou ajustar aqui, que entre os três é formado um duto, tá? E o fluido escoará por entre esse duto. Vou ajustar aqui, isso. Então, dessa maneira, dificilmente ele escoa, mas é possível escoar. Então, o próprio sentido, a direção de escoamento, como ele vai se comportar, depende da formação desses dutos. E essa formação depende das minhas partículas. Lembrando também, que se você tem, imagine um silo de grãos, nem todos os grãos vão ser posicionados assim, bonitinho, tudo arrumado. Eu vou ter grão que vai estar posicionado assim, eu vou ter grão que vai estar posicionado assim, e entre eles vai se formando um emaranhado que permitirá a formação de dutos diversos entre essas partículas. Tá? E aí eu vou ter um escoamento muito tortuoso. E essa tortuosidade, como a gente também já viu em fenômenos de transporte 1, afetará na velocidade, no tempo, na perda de carga desse fluido ao longo desse escoamento. Então, muitas vezes o fluido vai ter que fazer esse percurso, aí retorna para cá, vai, sobe, tudo isso vai sendo alterado. Quanto mais linear, mais fácil, porque uma vez que ele encontrou um duto e não tem mais barreiras ali, menor vai ser a perda de carga. Mas a gente sabe que em uma situação real isso não será possível. Não sei que você tem um fluido em uma alta velocidade, sob uma alta pressão, que os poros ou formato dessas partículas vai ser desprezível em relação ao tipo de material que eu tenho. E aí, nesse caso, eu não vou ter uma passagem, um escoamento do fluido por entre os poros. Eu vou ter um arraste do material particulado. Então, aí já estaria com uma operação de transporte
ao invés de, por exemplo, processo de desidratação. O diâmetro da partícula, né, é outra coisa que a gente precisa conhecer. Então, eu já percebo que a minha partícula é esférica ou não é esférica, né? Elas se assemelham, o quanto ela se assemelha a uma esfera. E se ela é uma esfera, ou se ela é um cilindro semelhante a uma esfera, qual seria o diâmetro dessa esfera, dessa partícula? Então, a partir dessa ideia, eu passo a ter o conceito de diâmetro equivalente. O que é o diâmetro equivalente? Eu já sei que o meu cilindro, ele pode ser correlacionado a uma esfera, né? A gente falou uma esfera de mesmo volume. Se isso aqui fosse uma esfera com o mesmo volume, qual seria o diâmetro dessa esfera? Então, imagine que eu tenho aqui um volume de 2 centímetros cúbicos e eu tenho, para calcular a esfericidade, eu preciso utilizar a área de uma esfera também com 2 centímetros cúbicos. Mas uma esfera com 2 centímetros cúbicos, qual o diâmetro dela? A partir disso, eu consigo saber qual é o diâmetro dessa esfera. E a relação entre o diâmetro da esfera, o produto entre o diâmetro da esfera e a esfericidade dessa minha partícula, vai me dizer qual é o diâmetro equivalente dessa partícula. Ou seja, se isso aqui fosse uma esfera, ou qual seria o diâmetro equivalente? Ou qual o diâmetro equivalente desse corpo? Ou qual o diâmetro desse corpo que equivale a uma esfera com o mesmo volume, né? Então, passo agora a ter dois conceitos que já vão me dando uma ideia de como é a minha partícula. Diâmetro dessa partícula, ou diâmetro equivalente dela, e a esfericidade. Bem? Então, vamos pegar aqui um primeiro exemplo, para a gente ter uma ideia, né, de como eu vou relacionar esses itens. Então, determine a esfericidade de um cubo de maçã cujas arestas medem 4 milímetros. Então, a gente já pega aí um primeiro exemplo, trazendo para a nossa área de alimentos, né? A maçã pode ser considerada uma esfera? Pode. Se essa maçã é cortada em cubos, ou imagina aí, eu estou fazendo cubo de maçã para panetone, né? A gente está chegando no final do ano, para fazer frutas cristalizadas. O processo de cristalização ou de secagem através de açúcar pode ser considerado uma esfera? Pode. Por mais que ele seja um cubo, esse cubo ele tem uma esfericidade. Se esse cubo, como está dizendo ali, mede, tem arestas com 4 milímetros, qual é a esfericidade dele? Então, a primeira coisa que eu vou observar, qual a área superficial da minha partícula? A área superficial de um cubo é igual a 6 vezes a área de cada face, né? Então, eu tenho uma face, duas faces, 3, 4, 5, 6. Então, a gente lembrar sempre de um dado, né? Um dado, dadinho mesmo aí de brincar, de fazer sorteio, ele tem 6 lados, né? Cada um desses lados vai ter uma área de aresta vezes aresta, né? Então, a aresta ali, a medida da aresta está sendo representada pela letra D minúscula, eu vou ter 4 milímetros vezes 4. Eu tenho 4 vezes 4 vezes 6. Tá? Com isso, eu tenho a área superficial da partícula, ou seja, essa área, essa área, essa área, essa área, essa área e essa área. Por quê?
Num processo de secagem, por exemplo, considerando que esse material está suspenso, eu teria todas essas áreas para migração da água, para saída da água que está contida, da umidade que está contida na minha partícula. Então, essa superfície, ou essa partícula, vai ter uma área superficial de 96 milímetros quadrados. Tá? Sendo que ela tem uma área de 96 milímetros quadrados, ou sendo que ela tem essa área de 4 milímetros, o volume dela é de 64 milímetros cúbicos. Pronto. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho a área superficial desse cubo e eu tenho o volume desse cubo, dessa minha partícula. O que eu preciso para calcular a esfericidade? Saber quem é a área de uma esfera com o mesmo volume. Para saber qual é a área de uma esfera com o mesmo volume, eu preciso calcular o diâmetro dessa esfera. Tá? Então, eu já sei qual é o volume. O volume é 64. Então, como a gente falou aqui antes, ó, a minha esfera ela terá um diâmetro igual a 6 vezes o volume dessa esfera sobre π, tudo isso elevado a 1/3. Bem? E aí da relação de volume é igual, não me engano aqui, 4 sobre 3 πr ao cubo. Não estou enganado, isso mesmo. Então, vou encontrar aqui um diâmetro de 4,96 milímetros. Então, se eu tenho uma esfera com diâmetro de 4,96, ela terá um volume igual a um cubo com aresta de 4 milímetros. Certo? Essa esfera ela vai ter uma área superficial de 77,29. Então, percebo que ela tem uma área menor do que a área do meu cubo, da minha partícula. Nesse caso, como eu tenho esfericidade igual a relação entre as duas áreas, a esfericidade desse cubo de maçã será de 0,805, ou seja, 77,29 dividido por 96. Então, a grosso modo, né, a gente pode falar assim, ó, um cubo de maçã, né, de arestas 4 milímetros, ou de qualquer outra aresta perfeita, aí, todas iguaizinhas, ele vai ter uma esfericidade de 0,8. Ou posso, a grosso modo, como estava dizendo, dizer que um cubo corresponde a 80%, ou se assemelha em 80% a uma esfera. Mais ou menos isso para que vocês possam entender. Tudo bem? Dúvidas aqui, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar no chat, levantar a mãozinha aí, fiquem à vontade, tá? Beleza. Já um segundo exemplo, né? Ele diz aqui o seguinte, ó, determine o diâmetro equivalente de uma amostra com 20 partículas cúbicas de coco. A densidade do coco, obtida em laboratório, é de 996,33 quilos por metro cúbico, e a massa das 20 partículas é de 1,224 gramas. Tá? Então, primeira coisa, qual é o volume da minha partícula? Se ele está dizendo, ó, que eu tenho 20 partículas e ele tem essa massa, eu posso calcular a massa de cada partícula. Se eu tenho 1,224 gramas para 20 partículas, uma partícula única, a massa de uma partícula será igual a 1,224 gramas dividido por 20. E cada partícula, ou a densidade das 20
partículas é igual a densidade de uma única partícula. Densidade é uma propriedade intensiva. Ela não depende da extensão da minha matéria, né? Vou pegar a densidade da água, tanto faz ser de 1 litro quanto de 1.000 litros, é uma só. Então, vou ter um volume da partícula igual a 6,143 vezes 10 a menos 8 metros cúbicos. Então, bem pequenininha. Tá? Como eu quero conhecer qual o diâmetro equivalente, eu preciso saber qual é o diâmetro da esfera que equivale a esse volume. Tá? Então, se eu tenho esse volume para uma esfera, qual seria o diâmetro dessa esfera? Aqui faltou 1 milímetro aqui, tá, gente? Estou vendo aqui na digitação que está errado. 4,895 metros é muito grande. Aqui é milímetros. Né? Tanto é que aqui está 4,895 vezes 10 a menos 3. Então, utilizando a mesma relação que a gente usou no exemplo 6.1, eu tenho 6 vezes o volume da partícula, que é o mesmo volume da esfera, né? Sobre π elevado a 1/3. Assim, a gente vai ter um diâmetro de esfera de 4,895 milímetros. Tá? Conhecendo, né? Vendo aqui, ó, diâmetro equivalente é igual a esfericidade vezes diâmetro da esfera, eu vou encontrar um diâmetro equivalente de 3,965 milímetros. De onde vem essa esfericidade? De 0,81. Percebam que, como eu falei, a gente está trabalhando com um cubo. Né? E num cubo, como a gente viu aqui, ó, a esfericidade é 0,805 ou 0,81. Se a gente pegar a tabelinha aqui também, que a gente mostrou antes, eu vou ter 0,81. Tá? Então, se todas as arestas são iguais, eu posso ter essa esfericidade, eu vou ter essa esfericidade. Então, ele usou essa esfericidade já para saber qual é o diâmetro equivalente. Se eu pegar esse mesmo diâmetro equivalente, fizer as contas como a gente fez aqui, a gente vai achar uma esfericidade de 0,81. Tá? Então, duas características que a gente já entendeu como se calcula e que a gente pode utilizar. Bem? Bom, agora a gente começa a complicar mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente falou que uma determinada partícula ela vai ter uma esfericidade, ela vai ter um diâmetro equivalente ao diâmetro de uma determinada esfera com o mesmo volume. Porém, se a gente for analisar bem de perto, a nível microscópico, ou não necessariamente microscópico, né? Não é para todo material que a gente precisa disso, a gente já começa a perceber que nem todos ou nem todas as partículas presentes em um leito são iguais. Se eu pegar um pacote de feijão, um pacote de arroz, eu vou perceber que, mesmo que o grão esteja inteiro, nem todos vão ter o mesmo formato bonitinho. Nem todos vão ter o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro. Por quê? Porque eu estou trabalhando principalmente com materiais biológicos, né? Alimentos é um material biológico, seja ele vegetal, seja ele animal. E isso leva a uma diferença que é natural. Então, eu vou ter uma matéria que é heterogênea. Então, por mais que a gente tenha indústrias, o produto em si, cada um é uma partícula isolada, ela não é feita dentro de um padrão. Quando eu digo padrão, uma forma única. Não é padronizado em larga escala, onde tudo sai igualzinho, né?
eu vou ter diferenças entre essas partículas. Se eu tenho diferenças entre as partículas, como é que eu posso ter uma caracterização geral de um leito onde as partículas são diferentes? Então, eu tenho uma caracterização média, né, dessas partículas, e eu trabalho com a ideia de distribuição de partículas. Tá? Então, eu vou ter distribuição de tamanhos para que, através dessa distribuição, como a gente falou lá na parte de filtração e peneiramento, se 80% de uma determinada matéria tem uma característica tal, eu posso caracterizar o todo de acordo com aqueles 80%. Tá? Se 80% dos grãos de feijão, dos grãos de milho que estão presentes em um pacote, tem um tamanho tal, um peso tal, com a variação de 1%, 2% para mais ou para menos, eu posso dizer que a densidade é aquela, que o tamanho do grão é aquele, o diâmetro é aquele. Por quê? Eu não estou dizendo que todos são iguaizinhos, mas eu estou dizendo que a característica que eu posso utilizar com segurança para caracterizar um determinado leito é aquela. Tá? E aí eu tenho duas distribuições, duas formas de distribuição que são bastante utilizadas. A distribuição de Gautz, Gauss e Schumann e a distribuição de Rossin, Hamler e Bennett. Tá? Onde eu tenho a abertura nominal aqui a fração, né? XF representa a fração correspondente àquela partícula. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos 80%, e ele trabalha muito aqui com a quantidade que passa por uma determinada peneira, a abertura nominal dessa peneira, e eu tenho coeficientes aqui para cada um desses dois tipos de distribuição. Tá? Conseguindo, no caso do Rossin, Hamlet e Bennett, ter uma representação melhor, ser mais fiel à distribuição correta. Tá? Então, se vocês pegarem lá no livro que a gente está usando, da Tadini e colaboradores, vocês vão ver que eu consigo fazer a relação entre peneiras. Eu não deixei a parte, essa parte de peneiras, porque a gente já tinha visto na parte de peneiramento e filtração, né? Aquela abertura nominal, questão do mesh, as malhas, para dizer o seguinte, ó, consigo analisar as massas que passam por uma determinada peneira e, através dessa distribuição, eu faço uma linearização dos valores que eu vou ter, vou montando tabelas, né? Ó, aqui passa tanto, aqui passa tanto, aqui passa tanto. Faço uma linearização e, através disso, eu consigo estabelecer equações, né? Uma equação simples ali de primeiro grau, para explicar como que essas partículas são distribuídas. Tá? Ou para caracterizar de forma mais fácil essas partículas dentro de um leito. Tudo bem? Ok. Outra característica que a gente tem é a densidade. Né? E aí, a densidade é algo bastante usado pela gente, talvez muito batido, mas aqui entra alguns conceitos mais novos, né? Até para a gente pensar um pouco melhor sobre isso. Não sei se alguém acompanhou, por exemplo, a apresentação do trabalho de conclusão de curso da Bruna Peregrino na segunda-feira. Quando a gente trabalha, por exemplo, com bebidas, a gente tem algumas relações de densidade que são relevantes e a gente começa a perceber. Então, por exemplo, quando a gente fala densidade, ou quando você trabalha avaliando a densidade de um determinado fluido com o passar do tempo. No caso, produção, por exemplo, de cachaça, produção
de cerveja, vocês que visitaram a cachaça baiana bacana lá em Cristópolis. Então, a gente avalia a quantidade de álcool na bebida pela densidade que ela apresenta. Então, perceba o seguinte, ó, eu preciso conhecer aquela densidade, porque eu sei que se no início eu tinha água e açúcar, né, falando de maneira simplificada, agora eu passo a ter água e álcool. E o álcool é muito menos denso do que a água, muito menos denso que o açúcar. Então, quanto mais álcool eu tiver, menor vai ser a minha densidade. E dentro das partículas, falando aqui de sólido, eu preciso entender o seguinte, ó. Quanto mais poroso for a minha partícula, né, logicamente, trabalhando aqui com a mesma massa sólida, quando eu digo a parte que não é porosa, a parte sólida, maciça, considerando que as duas são iguais, aquela partícula que tiver mais poros, vai ser menos densa. Então, por que um isopor flutua? Existe espaço, além de outros pontos, né, porque é uma matéria muito leve, existe espaços entre aquelas pequenas bolinhas de isopor. Tá? Então, eu preciso entender que eu tenho a minha partícula, que ela apresenta uma densidade, mais o meu leito, ele vai ter uma densidade que depende dos espaços entre partículas. Quanto menor for o tamanho dessa partícula, mais coesa ou mais próximo vai ser uma da outra. Quanto mais distante, menos uniforme for, mais difícil vai ser de uma se aproximar da outra, deixando muitos poros entre elas. Tá? Então, se a gente pegar o conceito de falar o núcleo do átomo, né? Então, vai ser uma matéria indivisível, muito coesa, muito difícil de ser quebrada, você necessita de uma alta taxa de energia. Por quê? Porque ela é bem fechada, você tem um nível de ligação entre as partes que é muito grande. Então, ela está tão próxima que você não tem poros ali, nem permite a passagem de uma energia para rompimento. Mas se você tem os elétrons, que alguns estão mais distantes dos outros, você consegue remover um elétron de uma camada para outra. Você consegue ter um rompimento ali. Já no núcleo, não, porque ele está muito próximo. Tá? Trazendo isso para termos de densidade, a gente pode avaliar o seguinte, ó. Para avaliar a densidade de um leito, eu preciso avaliar o volume de vazios por rede de poros entre as partículas. O quanto que elas estão próximas. Né? Então, eu tenho um silo de soja, contratado por uma empresa aqui de soja, Barreiras ou Luiz Eduardo Magalhães, eu estou cuidando dos silos, eu vou realizar ou vou produzir um projeto de secagem. Qual a característica desse grão de soja? É uma variável nova. Eu trabalhava com grão de soja com diâmetro tal, com esfericidade tal, e agora mudou. Se eu trabalho com feijão, um feijão carioca, por exemplo, diferente de um feijão fradinho, né? De um feijão catador, de um andu, tudo isso vai ser relevante quando eu percebo que isso interfere no meu material. Então, assim eu posso considerar aqui 3 tipos de densidade. Né? A densidade real. A densidade real é a razão entre a massa da partícula e seu volume após a exclusão dos seus poros. Então, eu estou desconsiderando os poros. Tá? E se eu estou desconsiderando os poros, o meu volume, logicamente, que ele diminui. Tá? Percebam que, pegar aqui a minha partícula como todo, ela tem um volume tal e uma massa tal.
Esses poros estão preenchidos por oxigênio, por ar, ou mesmo por nada. A gente fala, é uma pipoca, né? Ou aquele suspiro. Pega um volume de suspiro ou de pipoca muito grande e a massa é mínima. Por quê? Porque você tem uma quantidade de poros muito grande. Se você retira aqueles poros, se você exclui eles, você vai ter um volume bem pequeno e a massa continua a mesma, tá? Quando você faz a relação entre essa massa e esse volume, você tem a densidade real da sua matéria. A densidade da partícula é a razão entre a massa da partícula, que não teve sua estrutura modificada, pelo seu volume. Então, nesse caso, eu não estou excluindo os poros. Tá? Meus poros estão lá. Semelhante à densidade aparente, que é a densidade de uma substância. Né? Quando ele fala substância, eu já estou falando um pouco de um volume maior. Né? Ele tem todos os poros remanescentes do material. A densidade da partícula e densidade aparente é muito semelhante. Além da partícula é de modo isolado. Estou avaliando ali uma partícula. Então, quando a gente fala de densidade aparente, ou quando a gente fala geralmente de densidade do material, eu estou falando sempre de densidade aparente. Tá? Para avaliar qual é a densidade real, eu teria que trabalhar com material seco, sem poros, para saber realmente o quanto que eu vou ter ali de massa e volume ocupado por essa massa. Densidade de uma banana, teria que ser uma banana desidratada, por exemplo, ou de uma ameixa seca, de uma uva, para avaliar o quanto que eu tenho ali. Então, geralmente a gente trabalha com o conceito de densidade, quando a gente fala densidade de forma geral, a gente está falando de densidade aparente. Tá? Então, a gente já percebeu aqui agora que a densidade depende dos espaços vazios. Né? Esses espaços vazios são o que a gente pode falar de porosidade. Então, quanto mais poros eu tenho, mais espaços vazios eu vou ter. Também mais fácil será para o escoamento do fluido. Então, percebam que quando a gente cita alguns pontos aqui, não é de maneira crítica, né? A gente não está criticando a partícula. Não tem por que fazer isso. E é importante que a gente avalie as coisas sempre de dois pontos de vista. Eu tenho a questão, como a gente falou, da massa e volume. Às vezes é interessante eu ter algo que seja denso. Às vezes é interessante que eu tenha algo que seja pouco denso, seja mais leve, né? Menos denso. Ao mesmo tempo em que eu tenho problemas, se o meu material for pouco denso, se ele tem muitos espaços vazios, como por exemplo no caso de transportes, isso é ruim porque eu ocupo um grande volume, mas eu levo uma pequena massa. Mas ao mesmo tempo, para ter uma migração, um escoamento de um fluido por entre essas partículas é muito interessante, porque eu tenho uma alta porosidade. Se essa for a intenção, realmente. Né? E aí a gente percebe alguns casos. Se o meu material sólido ele deve reter algo que está no fluido, não é interessante que ele seja poroso. Logicamente, ele deve ter uma porosidade para permitir que o fluido passe, mas essa porosidade deve ser tal que faça com que a matéria sólida que eu quero reter realmente seja retida. Ao mesmo tempo, se eu quero remover um fluido que está presente em um determinado sólido, quanto mais poroso for, mais fácil vai ser reter remover esse fluido. Então a gente percebe
pegar um exemplo mais fácil de visualizar aqui para todo mundo. A areia da praia, né? A gente citou lá atrás a esfericidade da areia. A areia da praia, ela é altamente porosa. Eu estou falando praia de maneira geral, porque até mesmo essa porosidade vai diferir, vai ser diferente de uma praia para outra. Mas, de maneira geral, a areia da praia é muito porosa. Então, vem a onda, a água do mar, cobre aquela faixa de areia, rapidamente a água penetra, e se a maré vai baixando, rapidamente aquela água também evapora. Por quê? Porque você tem uma alta porosidade, você percebe que a areia, pouco tempo, ela já está muito quente, ela já perdeu toda a água que estava retida, de certa maneira. Ao mesmo tempo, se a mesma quantidade de água passa sobre, chove, por exemplo, aqui na cidade de Barreiras, num terreno que é argiloso, aquela água fica retida. Né? Então, por quê? Porque a porosidade é bem menor. A água não consegue penetrar nesse espaço de terra. Então, com isso, eu não tenho um escoamento do fluido por entre o meio poroso, ou um escoamento muito mais lento. Quanto mais fechado for o material, por exemplo, é o problema de grandes cidades, né? Pegar um cimento, ou o asfalto, uma grande cidade, você não tem por onde o fluido penetrar, você não tem por onde ele escoar. E aí, o que provoca alagamentos. Então, hoje em dia, quem trabalha, por exemplo, com engenharia civil, com arquitetura, já pensa muito nesse tipo de piso drenante, né? Onde você vai ter a penetração da água, jardins, as áreas verdes, para que você tenha uma porosidade no solo e isso permita a infiltração da água. Então, a porosidade aparente da partícula, né? Assim como a densidade aparente. É a razão entre o ar total, os espaços dos vazios e o volume total do material. Então, densidade aparente, densidade da substância. Eu tenho a diferença entre as duas. Tá? Quanto maior for essa relação, menor vai ser a minha porosidade. Quanto mais próxima for uma da outra. Porque eu vou ter um menos algo próximo de 1. Se as duas forem iguais, eu vou ter 1, né? 1 menos 1, 0. Porosidade aparente, 0. Tá? Porosidade do poro fechado. Perceba que aqui eu estou trabalhando com porosidade da partícula. Aqui eu estou falando porosidade real, né? Porosidade real, porosidade aparente, porosidade da partícula. Fração volumétrica dos poros fechados dentro do material e não conectados com o exterior. Então, nesse caso, já estou desconsiderando que muitas vezes eu tenho poros dentro do material, mas eles estão fechados entre si. Eu não tenho saída para o exterior. Então, posso ter esse caso? Posso ter. Tá? Onde eu tenho espaços vazios ali dentro, mas ele não se conecta com o exterior. Se ele não se conecta com o exterior, eu não permito nem a entrada do meu fluido, nem a saída. Esses poros que estão fechados dentro do material, eles vão ser espaços vazios ou preenchidos com ar. Como ele não permite essa entrada, eu não posso remover esse material. Não vou ter essa retirada desses poros. Ok? Dúvidas, gente? Não? Ok. Então, recapitulando, a gente tem esfericidade, eu tenho diâmetro equivalente, eu tenho densidade, eu tenho porosidade, eu tenho área superficial. Então, a área superficial de cada partícula. Então, a gente já viu, por exemplo, no conteúdo de redução de tamanho,
que muitas vezes é interessante eu reduzir o tamanho para aumentar a área especial. Imagine que eu tenho um pequeno vasiname, ele tem essa área especial. À medida em que eu corto ao meio, essa área especial já aumenta. Quanto mais eu corto, mais área especial eu vou ter, porque eu já ganho essa parte, né? Parte central aqui que eu não tinha, depois eu já ganho outra parte central. Essas áreas aqui não se modificam, mas os intervalos vão ser áreas que vão sendo ganhas. O que aí a gente pode também avaliar dos dois pontos de vista. É interessante para mim aumentar a área superficial ou não? Eu quero que essa área superficial seja aumentada ou não, que ela se mantenha como está. Então, a área superficial específica é definida como a razão entre a área superficial da partícula e seu volume. Tá? Mesma área superficial que a gente avaliou lá atrás. É um cubo, é uma esfera, é um cilindro. A partir desse formato que eu tenho, e aí eu preciso definir como o quão semelhante a minha partícula se assemelha a uma forma geométrica básica, ou a várias formas, e eu divido a minha partícula em diversas formas, diversas áreas, e calculo, divido isso imaginariamente, né, para calcular essa área superficial específica. No caso de uma partícula esférica, né, só pegando como exemplo aqui, eu tenho o cálculo da área superficial, eu tenho o cálculo do volume. Então, 6π diante da partícula ao quadrado vai me dar a área superficial, πd ao cubo vai me dar o volume dessa partícula. Para partículas não esféricas, a área superficial específica deve ser calculada através do somatório das áreas semelhantes correlatas a formas padrão. Como eu falei, posso pegar isso aqui, cortar, ou vir até aqui considerando que é um cilindro, e para cá eu posso considerar uma meia esfera, e aqui outro pedaço de cilindro. Então, quanto menos uniforme for a minha partícula, mais divisões eu vou ter que realizar. Quanto mais uniforme ela for, mais fácil será. Tudo bem, gente? Aqui a gente termina a parte de caracterização de partículas, tá? A parte mais inicial. A partir de agora a gente vai trabalhar com dinâmica da partícula, ou seja, a partícula em movimento ou fluido se movimentando através dessas partículas. Como já entra em alguns conceitos mais novos, a gente já vai dar 10 horas, vamos dar uns 5 minutinhos que a gente costuma fazer de intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, tudo bem? Então, espaço aí para tomar uma água, comer alguma coisa, ir ao banheiro, daqui a pouco a gente volta. Vou interromper a gravação momentaneamente, acho que pode ser feito isso, pelo que eu vi, e depois a gente volta a gravar.